Número 39. Para a dispensação da plenitude dos tempos, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Efésios 1:10. Esta palavra nos declara que na graça em Cristo, principalmente depois da destruição do templo, todas as figuras do Velho Testamento se tornaram esta palavra. Ou seja, o Evangelho é somente anunciar a palavra, não é fazer rituais, construções e relações com coisas materiais, que são negócios desse mundo, porque seria recuar para fazer o figuras, e isso é negar a nova aliança em Cristo, em que tudo é espiritual, ou seja, é somente anunciar de boca nas ruas a salvação e o juízo final. E a outro disse: segue-me. Ao que este respondeu: permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Replicou-lhe Jesus: deixe os mortos sepultar os seus próprios mortos. Instituições. Tu, porém, vai e anuncia o reino de Deus. Lucas 9, 59-60. O que é espiritual os acompanha e é eterno, mas o material acabará um dia. Na dispensação da plenitude dos tempos convergir em Cristo todas as coisas, do céu e da terra, é que depois da destruição do templo tudo é Cristo, ou seja, tudo é esta palavra anunciada. Portanto, não tem nenhum fruto da terra de Caim, coisas materiais, não tem templos, hierarquia, tesoureiro, bolsa, rituais, alegorias, pregações erradas, pastor, mediador, e tudo mais de que as religiões cegas se valem. Isso significa que Jesus Cristo, que é esta palavra, é tudo. Portanto, deve ser anunciado de graça. Só isso que é a graça que basta. O tesoureiro e a bolsa são esta palavra. Quem concorda com ela e a ama tem dinheiro lançado na bolsa para comprar alimentos para Jesus, porque quem está dentro da palavra, bolsa, vai sair pelas ruas evangelizando, comprando alimentos para Jesus comer, convertidos, e comprando a vida eterna para si próprio. Quem é Cristo, a palavra, é quem sai pelas ruas anunciando a vida eterna e o juízo final, de graça. Quem zomba desta interpretação, e foge rindo, como os fariseus zombaram da palavra de Cristo sobre o dinheiro, é representado pelo filho amaldiçoado de Noé, que viu a sua nudez, interpretação, e o difamou. Cão representa os religiosos materialistas e ateus, ou seja, todos aqueles que não querem a verdade, esnobando dela. A conversão é um despertar, um abrir de olhos, uma prova do conhecimento das figuras bíblicas, que faz as pessoas gritarem pelas ruas, alertando sobre o juízo final, sobre os dois destinos eternos, porque o mundo é enganado pelas religiões que se sustentam com o dinheiro, apoiadas no governo, principalmente pelos poderes ocultos que as inspiram. A suprema sabedoria altissonantemente clama nas ruas, nas praças levanta a sua voz, do alto dos muros clama, às entradas das portas e na cidade profere suas palavras. Provérbios 1:20-21. Toda a maldição está em procurar ser adorado pelas criaturas, e rejeitar a adoração a Deus, ou seja, o pecado é a soberba, a ambição, e a afronta a Deus. Adorar a Deus é somente sair gritando pelas ruas esta verdade, comprovada nos enigmas bíblicos, que dão discernimento dos poderes ocultos, os quais são os anjos caídos invisíveis que enganam as nações, as arrastando para a maldição eterna. Rejeitar e não atender esta palavra é não ser atendido quando o fogo começar a queimar, depois que o corpo for para o pó, e o espírito voltar para Deus. Aceitar a Jesus não é apenas procurar um grupo de pessoas para se entreter, curtir a vida, levantar a mão dizendo que aceitou, e passar a contribuir com as exigências para fazer parte daquele grupo, que na verdade é uma facção religiosa. Mas aceitar Jesus é procurar as respostas da vida com sinceridade e verdade, e as descobrir na solução dos enigmas da Bíblia, quando a estuda com desejo de entender, passando a ter a prova do além e do juízo final, o que automaticamente o torna um pregador de Cristo fora do dinheiro do sistema religioso, pela consciência da importância que é fazer esse trabalho, que vai o acompanhar para toda a vida eterna. Nas falsas religiões se ouve muito de Cristo, ou de uma força oculta capaz de atender os desejos obscuros humanos, mas essas religiões são apenas degraus para chegar ao topo, não é o céu eterno. O céu eterno já é o anúncio da verdade desses escritos pelas ruas.
O que eu quero dizer é que se alguém procurar a Deus de todo o coração, mesmo que seja nas religiões humanas, ele vai encontrar por meio delas, e depois se livrar das religiões, porque quem tem Deus não precisa de nenhuma religião visível. De experiência própria, se hoje eu cheguei ao conhecimento supremo de Cristo, foi porque eu fui muito enganado quando o buscava nas religiões. Essas religiões materialistas, com espaço físico e CNPJ, se conformam com o mundo. Pode ver que elas agradam à política, que reverte os seus lucros para o governo. As igrejas do Novo Testamento eram encontros clandestinos por causa da perseguição religiosa e política da época. Tudo isso foi até um plano de Deus para não virar essa máfia religiosa de hoje. Quando começaram a transformar o Templo de Salomão numa torre de Babel religiosa, Deus tratou logo de cumprir a sua profecia de destruir aquele templo, marcando o fim do sistema institucional, e o começo de uma nova era do tempo dos gentios, em que somente a pregação aos mundanos, aleijados, no evangelismo de rua, corrobora o reino de Deus. Alguém é filho de quem o sustenta. Se o dinheiro o sustenta, ele é filho do mundo, mas se a palavra o sustenta, ele é filho da eternidade, e se comporta como um ser eterno. Alguém pode ser carne ou espírito, demônio ou Cristo. Cristo virá salvar o espírito, o conhecimento, porque a carne vai para o pó. Esse conhecimento é a moeda que a mulher procura, na parábola da luz acesa para achar a moeda perdida. Também é o sangue na porta dos israelitas para o salvar do anjo da morte. Quem trabalha somente para receber dinheiro do mundo, trabalha para a corrupção, mas quem trabalha somente para ganhar conhecimento da vida eterna, trabalha para a eternidade. Quem trabalha por dinheiro no evangelho é filho do mercenário, na parábola do bom pastor em João 10. O conhecimento que ele tem é dos teólogos, dos filósofos, dos historiadores, dos ocultistas, dos feiticeiros, e não o conhecimento de Cristo, revelado nas figuras bíblicas. Por isso os demônios virão no final o arrastar para o fogo eterno, que é o seu lugar preparado. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, pois neste, Deus, o Pai, imprimiu o seu selo. Figuras bíblicas, João 6:27. Vi também um anjo forte, clamando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de romper os seus selos? Apocalipse 5:2. Abrir o livro e romper os seus selos é interpretar as figuras bíblicas, porque a lei de Deus está em figuras, linguagem de sonho, símbolos. Os filhos deste mundo vão até zombar se ouvir dizer que tem que trabalhar de graça na obra de Deus, porque são deste mundo, cuja glória está na aparência. Os fariseus, que eram gananciosos, ouviam todas essas coisas e zombavam dele. Lucas 16:14. Viver do evangelho não é viver ganhando dinheiro, é viver ganhando conhecimento, a vida eterna. Não há outro salário, senão a vida eterna. O outro é o salário do pecado, a morte. Santo significa separado, e tudo que é sagrado nos rituais das Escrituras representa a palavra correta anunciada, e tudo que é amaldiçoado representa o dinheiro, que movimenta as coisas materiais. Portanto, não se pode pegar a palavra e misturar com dinheiro. A idolatria nada mais é do que ficar fascinado, alucinado, com a visão das coisas materiais. O problema do homem carnal é somente procurar nas Escrituras bases para se ganhar muito dinheiro por meio das Escrituras, e ele vai encontrar muitas bases falsas para pegar dinheiro no Evangelho, porque o Velho Testamento era baseado em rituais. Portanto, da base, por ele só ter um olho no dinheiro, e nenhum olho na vida eterna, ele não consegue enxergar que o dinheiro, o tesoureiro, e a bolsa, registradas nas Escrituras das coisas ocorridas em Israel, não são iguais às religiões sustentadas por dinheiros dos dias de hoje. Com os primeiros cristãos, o dinheiro foi para repartir igualmente a todos, mas hoje, com os cafetões, só um fica rico, e o resto alimentando aquele bezerro de ouro. Se Cristo veio completar os rituais, para tornar a lei de ritual e eterna perfeita, tudo o que ocorreu na sua perambulação naquela região com os seus apóstolos foi para servir de figuras. Portanto, a bolsa, o tesoureiro, e outras cenas, representam esta palavra, porque tudo converge para Cristo.
o qual é esta palavra enunciada corretamente pelas ruas, o único lugar apropriado e sábio para denunciar os falsos profetas, um lugar de adoração escolhido por Deus para os que o adoram em espírito e em verdade, isto é, sem matéria e sem mentira. Isso significa que o templo, a reunião, o tesoureiro, o dinheiro, e tudo mais que agrada a Deus, e que os materialistas dizem que têm que ter, é somente essa palavra anunciada corretamente fora das quatro paredes. Não podemos nem pensar em tentar copiar a bolsa e o tesoureiro do ministério terreno de Cristo, porque ele veio cumprir profecias e completar os rituais, além de que tudo era para dentro do corpo dos necessitados, como visto, algo que era contrário à ordem de não levar bolsa. Não era para investir em grandes negócios religiosos lucrativos no mundo, como bem visto e provado esse talento enterrado nos dias de hoje. Aí é só alguém decidir se quer ir gritar nas ruas, engrandecendo o nome de Cristo, e ser ridicularizado por muitos, mas aprovado por Deus, ou se quer ir para o templo religioso, se exibir e ser aceito por muitos, mas abominável a Deus. Isso significa que fica fácil de entender por que Adão resolveu desobedecer à ordem de não comer do fruto, porque é igualzinho nos dias de hoje, que ninguém quer obedecer à ordem de Cristo, a qual está também oculta nas figuras de não ir para o templo religioso investir coisas materiais, como a ordem do Apocalipse de sair fora da prostituta sobre a besta, sair da Babilônia religiosa de hoje, a qual os canais de mídia invocam para adquirir fama e poder, trocando o perfeito e eterno por o imperfeito e temporário, que só resultará em vergonha e desprezo eterno, como representado pela nudez de Eva e Adão. Esse mundo gospel pensa que porque os apóstolos tinham uma bolsa, que a obra de Deus hoje precisa de tesoureiro. A igreja desse povo é uma bolha material, criada pelos líderes religiosos e políticos, em que se devoram por fama e poder dentro dessa balbúrdia, considerando tudo o que está fora dessa igreja inventada como um mundo pecaminoso, sendo que essa bolha está mais longe de Deus, que eles nem imaginam, pois é a prostituta sentada numa besta, investimento religioso apoiado pelos políticos, surgida mais claramente no Concílio de Nicéia. Segundo historiadores, a sua relação com Jesus Cristo é representada pelo beijo do tesoureiro Judas. A prova é que eles abominam essa verdade. O que eles querem, se acomunarem com as autoridades desse mundo, potestades, para vencerem nesse mundo, se destacarem, o que automaticamente os fará perder a eternidade. Eles são tão idólatras do bezerro de ouro, que consagram um templo religioso, a ponto de muitas das vezes não se poder vender salgados dentro dele, mas pode arrecadar dinheiro do dízimo. Uma coisa é a necessidade de trabalhar para se sustentar, mas outra coisa bem diferente é encher barrigas de lobos, aumentando mais ainda as injustiças na terra. Proíbem uma coisa que não é nada, mas consentem com um absurdo, simplesmente porque fazem vistas grossas na interpretação da palavra. Esse templo religioso, que eles consagram a Deus, é o talento enterrado na parábola dos talentos. Quando Jesus proibiu o comércio dentro do templo, não é para se proibir comércio dentro de um templo abominável, que já é comércio, mas é para proibir fazer comércio no Evangelho de um modo geral, não se envolvendo com dinheiro. Tudo que Jesus viveu materialmente lá em Israel tem sentido espiritual para nós hoje, pois era apenas uma maquete. Isso significa que o templo é esta palavra, que deve ser limpado do dinheiro, do comércio, da matéria. O medo é muito importante para a vida eterna, porque através dele não se perde o controle. Por isso o sofrimento e o choro no lago de fogo é eterno. E quem não teme, usando o medo de Deus para conquistar coisas materiais, receberá pior castigo que nem imagina, como no caso os pastores materialistas, representados pelo beijo do tesoureiro. Quem não consegue conceber essa ideia do sofrimento eterno, é porque não nasceu de novo. É um ser terreno que pensa que vai ser um nada, como antes, para sempre. Quem é eterno, vive como um eterno, anunciando Jesus Cristo de graça, fora das instituições religiosas, nem com todos os mistérios da vida, que a ciência não consegue explicar. Ele procura entender os enigmas das Escrituras para crer, pois elas são a prova com o discernimento das forças invisíveis, que faz todo ser racional constatar que é uma maravilha,
que somente um Deus Todo-Poderoso pode escrever algo assim. Todo o problema é achar que somos bonzinhos, mas ao se conhecer a Deus, percebemos como estamos longe da bondade, e ainda tem muitos achando que o Deus da Bíblia é mau. Muitos ainda, depois de tanta coisa, ainda preferem ser um menino mau, mas não sabem o que é a recompensa disso depois da morte. Ainda hoje, muita doutrina de experiências com poderes de demônios, com o corpo doutrinário trevoso, por causa do olho mau da interpretação, fazendo muitos que amam viver errando, terem certeza que vão ser eternamente felizes, como verdadeiros deuses, mas isso não passa de um desejo descabido da carne possessa por espíritos. Como podemos definir os ateus? São pessoas cegas que vivem em um mundo de cegos, mas não conseguem acreditar que vão cair eternamente num buraco, se continuarem a seguir os desejos da carne, simplesmente por acharem equivocadamente que todos são cegos iguais a eles, e por isso tentam se portar como super-heróis, que não têm medo do perigo, trocando a eternidade com Deus por um mínimo possível de tempo em que podem viver como deuses, vivendo voltados para o seu próprio reino, filhos, casa, emprego e diversão, vivendo como um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece para sempre. Mas não é assim a realidade dos avisos sagrados. Somos a mesma pessoa eternamente, e nunca vamos nos esquecer de nada, nem muito menos reencarnar para esquecer de quem somos. Muitos não são ensinados por Jesus Cristo, mas são ensinados pelos teólogos, porque não querem saber o que a palavra quer dizer para eles, mas procuram ouvir o que os homens interpretam para eles, se alegrando nessas condições, cercados de motivos vãos. Não amam a palavra, mas os professores, visando ser um também, eles se entendem, falando um bem do outro, mas quando não se entendem com a palavra, como sempre, vai um falar mal do outro. Isso significa que os teólogos não ensinam a palavra, mas a mentira. As cartas do Novo Testamento não são mandamentos para nós hoje, mas são orientações para aquela época. Portanto, elas mesmas declaram para quem são destinadas. A ordem para nós hoje é ir por todo o mundo e anunciar o Evangelho, e isso somente pode se fazer de boca, não investindo coisas materiais na religião, vivendo como deuses na terra, com poderes ocultos e veneração. Crer e ser batizado não tem nada a ver com mergulho ritualístico, mas é temer, crer, e sair anunciando de graça pelas ruas. Batismo, comprometimento. Ensinar a guardar todas as coisas que Jesus mandou não é ensinar os rituais que ele fez como figuras para somente aquele povo lá em Israel representar, mas é ensinar o significado desses rituais, e as interpretações das parábolas, como em Apocalipse é cheio de símbolos, que dão várias interpretações, para que venham à tona todas as intenções de cada um, de acordo com a interpretação, boa ou má, e esta palavra não fica velha e passa, porque é fogo que contagia, a única porta de saída. Ensinar a guardar todas as coisas que Jesus mandou é ensinar o significado de todos os rituais que ele mandou Israel fazer. Então isso se resume em somente anunciar de graça o Evangelho, que é a interpretação correta dos rituais, pois se pegar dinheiro, está interpretando errado o que significa não tocar em um morto. Além de que se interpretar que as instituições religiosas de hoje são mandamentos de Cristo, não se poderá interpretar todas as figuras da Bíblia, porque não vai se encaixar. É como um quebra-cabeça com peças misturadas de outro quebra-cabeça. Então, as muitas coisas que Jesus ensinou se resumem só em explicar o significado dos rituais, para que as pessoas temam, creiam, avisem, batizem, e tenham a prova, sejam salvos. Se alguém hoje quer fazer o que Jesus fez na obra de Deus, como por exemplo permitir essa colinha, essa pessoa quer tomar o lugar dele, porque ele veio completar os rituais, para servir de lei eterna de figuras. O que nos cabe a nós hoje é somente anunciar de graça pelas ruas, pois o resto tudo é ele, esta palavra, em espírito. Quem não aceita isso é porque não nasceu de novo, é carnal, que trata o depois da morte como um desejo, e não uma certeza. Quem não entende as Escrituras, e não anuncia aos outros de fora, não constrói o seu templo eterno, está morto espiritual. Se formos interpretar as Escrituras no sentido literal, ou seja, ao pé da letra,
Elas têm contradições, e o recurso para fazer com que tudo se encaixe perfeitamente é dominar o literal do figurativo, ou seja, saber o que é literal e o que é figurativo. Figurativo é o que representa, que são os rituais e os mandamentos da velha aliança, e tudo o que aconteceu milagrosamente em Israel, fatos reais, que se tornaram figuras com recursos capazes de comprovar para nós hoje que tudo aconteceu e acontecerá. Já o literal é o que todas as figuras representam, que é anunciar a vida eterna e o juízo final de graça pelas ruas, como por exemplo, tinha ordem para não levar bolsa, mas eles levaram. Tinha ordem para dar esmolas em secreto, mas a igreja primitiva usou a distribuição justa de dinheiro como estratégia de marketing. Jesus disse que não veio destruir as almas, mas Ananias e Safira foram mortos porque mentiram. Jesus disse que 2 ou 3 reunidos no nome dele são igrejas, mas no templocentrismo lá em Israel já podemos ver muita vontade humana de fazer grandes reuniões. Enfim, são muitas peças que não se encaixam. A conta não fecha, e quem realmente leva a sério vai procurar entender. Mas quem é idólatra, incrédulo e oportunista, vai querer mesmo é confundir as coisas, para satisfazer o seu desejo de fama e poder. Essas aparentes contradições acontecem porque são tempos diferentes, da aliança que representa e da que é representada. Jesus estava imerso nas figuras, mas falava coisas do nosso tempo que não tem mais figuras, rituais. Temos que discernir as dispensações e o período intermediário, porque depois da destruição do templo, tudo que ficou para trás converge para a palavra anunciada corretamente. Voltou para Deus e Adão e Eva, apenas um evangelismo de rua de 2 ou 3 reunidos. A Bíblia é cheia de aparentes contradições, para que os gananciosos vejam que podem ficar ricos e famosos no Evangelho, e para que os tementes a Deus vejam a tragédia que é participar de investimentos materiais no Evangelho. É aquilo que Cristo falou: se o teu olho for mau, todo o teu corpo é mau. O conhecimento da palavra já é suficiente para se fazer a obra de Deus sem precisar juntar dinheiro para pagar funcionário. Por isso também Cristo disse que sem ele, a palavra, nada podemos fazer. A percepção humana pode até constatar que sem o dinheiro hoje em dia não podemos fazer nada, mas o sábio percebe que sem a palavra estamos perdidos. Por isso o dinheiro adquirido pelo nome de Deus é abominável. Tudo se resume em alertar o mundo com esta verdade. Portanto, o sustento do nosso corpo não pode vir desse serviço. Seria o mesmo que comer sangue na lei de rituais, e fazer tudo o que era impuro. Se você não suporta ouvir a condenação de Deus dos ateus, e está cansado da hipocrisia dos líderes religiosos para dominarem em nome de Deus, ouça esses escritos aleatórios de Cristo, porque com certeza é tudo inverso ao que eles pregam e praticam. Vou deixar na íntegra os escritos aleatórios de Cristo na descrição do vídeo. Fique com a palavra, porque tudo vem dela e volta a ela. Amém.